Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, 28 e o 29. Que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Glória a Deus. E eu digo aos irmãos, à igreja, que isso para mim é graça. Essa é a verdadeira graça, porque muitas vezes o mundo, ele rotula as pessoas. O mundo, ele, se não for o padrão de estética, de beleza, se não for o dinheiro, a carteira cheia, o carro do ano, o status, a posição, o emprego, o trabalho, a posição social que ele ocupa, não é nada. Não é nada diante da sociedade, diante de um sistema capitalista. Mas glória a Deus que nesse texto que Paulo lemos, a palavra do Senhor diz que Deus escolheu aquilo que não era a desprezível, a louca, para dizer que esta é o escolhido, o eleito, o ungido, no qual do bom puro ele tirou para a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu digo isso por experiência. Minha vida. Nasci em berço evangélico, cresci dentro da igreja, mas chegou um tempo na minha vida que não tinha nenhuma graça diante das pessoas. E tudo parecia estar perdido. Tudo parecia estar, todos os sonhos, os meus sonhos frustrados, a minha história de vida, que se eu tivesse que contar, eu sempre falo em capítulos, porque parece mais um conto, às vezes até um conto, até uma piada. Às vezes tem trechos ali, eu não sou a minha história, mas que cada um deve dar um testemunho. Tem drama, tem suspense, tem terror, tem momentos alegres, tem comédia, mas muitas vezes no seio da nossa família nós somos ali colocados como ovelha negra. Aquele ali não vai dar em nada, e olha, já passou por isso, já passou por aquilo. Desprezo maior. O próprio Jesus, ele falou que vaso de casa não tem honra. Eu digo a você uma coisa, que no momento da minha vida onde que eu achei que não ia acontecer mais nada, porque eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Abram a Bíblia no livro de 2 Timóteo 2, capítulo 15, que foi o que o Senhor me deu um chacoalhão na sexta e no sábado. E eu falei: Deus, quando Deus quer chamar o crente no particular para uma correção, tem que aguentar, suportar, porque Deus, ele castiga aquele que ele ama. Muitas vezes ele coloca situações pela vontade permissiva dele para que nós venhamos a corrigir, a voltar àquilo que é reto, aquilo que ele nos trouxe, aquilo que ele nos predestinou. E aqui no capítulo de 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Até aqui. E aí
Ele vê as coisas que não são e vê aonde não há nada, aonde o mundo já aniquilou tudo, já te sugou tudo, já extirpou tudo. Ele vê graça. Ele olha para mim e para você com graça, com amor. Ele não olha a minha aparência nem a tua aparência. E aí, a surpresa de Deus é bem melhor. Quando nós chegamos a uma estaca zero, onde nós não podemos ir mais nada, Deus sempre vai conosco além. E aí eu falei para o Senhor, e agora, Senhor? Aí o Senhor disse assim para mim: agora você está do jeito que eu quero, da maneira com que eu quero, porque você se esvaziou de você mesmo para que eu possa colocar a minha graça, porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí vem a segunda parte, que não tem do que se envergonhar. Deus, quando Ele pega o homem e a mulher,
Aleluia. Aqui no versículo 20 e 21 desse texto de 2 Timóteo, diz assim: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas há também de pau, de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. É uma condição do vaso. Qual vaso que você quer ser? Vaso de honra? Vaso de desonra? Vaso de pau? Vaso de barro? Aí aqui há uma administração, uma advertência e um conselho. Se um condicionamento, alguém se purificar destas coisas, não é porque dá aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser assim, vou morrer assim. Isso não é coisa do Senhor, isso é coisa da carne, isso é obra da carne. E aí, aqui no 22 fala: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, para com um coração puro invoca o Senhor, rejeitando as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contenda. Foge da paixão do mundo, foge da sedução que o mundo nos oferece, foge desses pratos de imundície, de contenda, de intriga. Purifica o seu coração, como foi falado, invoca o nome do Senhor, clama a Ele e Ele te responderá. Há um segredo para a glória de Deus. Aleluias. Paciente, tolerante, e muitas vezes nos colocamos em suportar em amor. Muitas vezes nós nos colocamos na posição de perder até as nossas razões por amor. Glória a Deus. E um conselho que o Senhor fala assim: será que você e eu temos guardado Deus dentro de nós? Será que eu tenho guardado Deus dentro de mim? Aquilo que Ele quer? Ou tem sujeira dentro dos vasos? A palavra do Senhor em Mateus 6:21 diz assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração. Aonde está o teu coração? Diante da obra do Senhor. De onde está a presença do Senhor? Como está o teu tesouro? O que é que você tem depositado nele? É como se fosse uma conta corrente. Você tem investido o quê no seu depósito? Há uma reserva. No momento da angústia, da aflição, nós temos que ter um depósito diante do Senhor. E aí a pergunta é: o que é que nós temos guardado? Eu sei no meu particular aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Por isso que o Senhor falou para mim na madrugada: procura apresentar a mim aprovado, de maneira que não venha me envergonhar, a se envergonhar, que maneja bem a espada. A palavra do Senhor. E aí tem uma série de regras que há de se cumprir